Pastor Augustus, nós vamos tomar então um dos e-mails, pelo menos um ou dois, que nos ajudam nesse sentido. São ouvintes que têm essa questão da vitória sobre o pecado. Um deles é o Anderson Felipe dos Santos. Ele disse que gostaria primeiro de agradecer pelo ótimo programa, pelos ensinamentos do pastor Augustus. Ele é de Cascavel, Paraná, e acompanha o programa via YouTube. Muito bem. Então, ele então eu conheço Cascavel. A minha esposa morou lá há muitos anos. Okay, o pai dela era missionário lá naquela região toda, entre os holandeses, na colônia. E de lá ela foi para o Nordeste e lá me conheceu. Olha só, né? Pois é. E que bênção. Eu não conheço a cidade de Cascavel, não. Apesar do nome, é uma cidade bonita, viu? É isso que eu ia falar. Quando eu trabalhava num campo de plantação de igreja, certa feita, eu gostava de colecionar cobras. Num vidro assim, minha esposa era professora, ainda é, né? E eu peguei 2 cascavéis, digamos assim, né? 2 cobras desse tipo aí. Mas certamente a única cascavel que eu conheço, por enquanto, cidade não, mas quem sabe um dia a gente conhece lá. E ele então, pastor, ele estava lendo lá o versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus, e ele diz assim: gostaria de entender o que seria viver deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelos pecados. Ele entende, em uma leitura simples, diz ele, que o pecador que conhece a verdade e continua pecando não será salvo. Porém, diz ele, todos nós somos pecadores. Às vezes falamos mais do que se deve, pensamos coisas impróprias no momento de raiva, não ajudamos alguém em um momento de necessidade. Diz ele, o único que nunca pecou foi Cristo Jesus. Assim, ele gostaria de saber qual é o real significado desse versículo do livro de Hebreus, para quem um dia conheceu a verdade e comete pecados e não volta mais para o corpo de Cristo, ou é para quem conhece a verdade e comete deslizes? Então é sobre pecado e vida com Deus, né? Muito bem. Ok, nossa saudação aí ao Anderson, que nos escuta e que enviou essa pergunta. Nadson, eu acho que a melhor maneira de abordar esse assunto é lembrar aquela famosa distinção que nós encontramos na teologia prática com respeito à salvação. Cristo veio nos salvar do pecado. Só que essa salvação, ela acontece em 3 etapas. Em primeiro lugar, Cristo nos salva da culpa do pecado mediante a justificação, que é um ato de Deus único, pontual, em que Deus perdoa a nossa culpa, nos recebe como filhos e parte da sua família. E tira de nós toda e qualquer condenação e nos dá a vida eterna. Então, isso é uma ação de Deus, é um ato pontual de Deus e tem a ver com a culpa do pecado. Então, Cristo nos liberta primeiro, nos salva primeiro da culpa. Certo. Segunda etapa, Cristo nos salva do poder do pecado. Ou seja, essa segunda etapa, ela não é pontilear, mas ela é linear. É um processo que nós chamamos de santificação. A primeira etapa é a justificação. A segunda é a santificação. Nessa etapa, que dura aqui toda a nossa vida e que vem depois da justificação, pelo Espírito Santo e os meios de graça, Cristo conquista e controla as paixões do nosso coração nesse processo que nós vamos experimentar a vida toda. Esse processo é imperfeito, é incompleto, e isso significa que mesmo pessoas justificadas, primeira etapa, elas estão sendo agora salvas do domínio do pecado e do poder do pecado, que é um processo, tá? E a terceira etapa é quando Cristo vai nos livrar da presença do pecado em nós, que nós chamamos de glorificação, que se dará por ocasião da ressurreição dos mortos na segunda vinda de Cristo. Aí nós teremos corpos perfeitos, onde não há mais pecado e, portanto, não mais possibilidade de pecar. Então, às vezes, as pessoas não compreendem isso e pensam que o fato de termos sido perdoados, primeira etapa, significa que já estamos na terceira etapa, completamente livres do pecado. Não. Antes de entrarmos no estado de perfeição, ausência de pecado no nosso coração, que será a ressurreição dos mortos, existe esse processo, essa parte intermediária da santificação, que é o tempo em que nós estamos aqui nesse mundo. Aqui chamam até de já, ainda não. Exatamente. Já estamos salvos, não é? Mas já estamos salvos da culpa, já estamos perdoados por Deus, mas ainda não do poder do pecado e ainda não da presença do pecado. São etapas a se cumprir ainda. Então, é bom lembrar disso aí. Agora, vamos voltar para a pergunta dele aqui, que ele queria saber o que é que Hebreus 10, 26 está dizendo. Eu vou ler aqui, ó.
Lá diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O pecado a que o autor de Hebreus se refere aqui é o pecado da apostasia, Natsan, Sim. que é o pecado na carta aos Hebreus. Aqueles cristãos judeus, os hebreus, eles estavam sendo tentados a negar a fé em Jesus Cristo e voltar atrás. Blasfemar contra Jesus Cristo e voltar atrás. E essa atitude é o pecado sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o mesmo pecado que é referido lá em Hebreus capítulo 6. Ou seja, uma vez que a pessoa conheceu a verdade, deliberadamente ela renega Jesus Cristo, amaldiçoa Jesus Cristo, ela volta atrás, é aquilo que Jesus disse lá no Evangelho, aos fariseus, quando disseram que ele, Jesus, estava fazendo os milagres pelo poder de Satanás. Jesus disse: isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo, É o pecado sem perdão. Então, esse é o pecado que não tem perdão. É a apostasia final, é definitiva e, obviamente, ela não é cometida por um crente verdadeiro, O crente verdadeiro, ele nunca, no seu coração, vai se afastar definitivamente de Deus ou negar de forma fatal e radical a Jesus Cristo ou blasfemar contra ele. Ele pode, porque estamos no processo de santificação, eventualmente cair em algum pecado, mas nunca cometer aquele pecado que é o pecado para a morte. E aqui, Nathan, eu estou me lembrando da primeira carta de João, onde o apóstolo diz o seguinte aqui, no capítulo 3, eu vou ler aqui o verso 6. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E no verso 9 ele diz ainda: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Como eu disse, a quem é nascido de Deus, aquele que conhece a Jesus Cristo, que foi justificado, ele não vai cometer aquele pecado para a morte, aquele pecado para o qual não tem mais sacrifício ou perdão, que é o que Hebreus se refere, que é a apostasia. Ele eventualmente, infelizmente, pode cair em pecados, cometer transgressões da lei de Deus. Mas isso deve ser um acidente na vida dele. Que são os deslizes que ele está falando aqui. Os deslizes que o Anderson menciona aí. Mas isso não é o que caracteriza a vida dessa pessoa. Ou seja, um crente verdadeiro, ele não pode ser conhecido como um mentiroso, uma pessoa sem palavra, um imoral, um desonesto, um fofoqueiro, um maldizente, um beberrão, um roubador, porque ele não vive na prática do pecado. O pecado tem que ser acidente na vida do crente e não alguma coisa que o caracteriza, alguma coisa que o marca. Então, o crente está sempre lutando contra o pecado. E pelo Espírito Santo, ele deve vencer essa luta. Ele deve vencer a tentação, subjugar o pecado, conquistar as tentações. E se ele vier a ser derrotado, essa derrota é temporária, ela é um acidente e ele deve confessar os pecados a Deus, levantar-se e continuar a caminhada. Deixe-me dizer uma última coisa aqui, Nathan, a respeito disso. Ele perguntou como vencer o pecado, em termos práticos, ou você fez essa consideração aí. Porque, se me permite, tem algumas pessoas, só pegando o gancho com ele, que não gostam muito desse termo, e tentam dizer que nem existe pecado, e que ele é muito bom comparado com outra pessoa e tal, enfim, essa questão. Essa pessoa, obviamente, não se conhece, Então. Nem ainda conhece a natureza e o poder da corrupção do pecado no seu coração. Mas veja só, lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão de como é que nós podemos vencer o pecado na nossa vida. Ele diz que a gente tem que saber que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Isso é uma coisa que o cristão tem que ter consciência, que a nossa natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo. Depois ele diz, no verso 11 do capítulo 6, que nós temos que, então, nos considerar mortos para o pecado. E a partir do verso 12 até o verso 13, na verdade até o 14, ele diz assim que nós devemos nos oferecer a Deus como mortos para o pecado e vivos para Ele. E ele faz a promessa: o pecado não terá domínio sobre vocês. Não terá domínio. Então é isso que nós queremos experimentar no dia a dia. O pecado não tem domínio sobre nós, porque eu sei que eu morri com Cristo, sei que meu velho homem foi crucificado com Ele, eu me considero morto para o pecado, me ofereço a Deus para fazer a vontade de Deus. Então, se eu faço essas coisas, Nathan,
o pecado não vai ter domínio sobre mim e eu poderei resistir às tentações e vencer os pecados. Vencê-los, obviamente. Em termos práticos, isso significa todo dia gastar tempo em comunhão com Deus, em oração, leitura da palavra, e fugir das tentações e me unir, ou viver essa união com Cristo Jesus pela fé, porque é da união com Cristo que vem o poder para nós vencermos o pecado. Nós não temos essa força em nós mesmos, mas ela é derivada da união com Cristo vivo, ressurreto, que tem todo o poder no céu e na terra. Amém. Tem muita gente que tenta vencer essa situação sem ter comunhão com Deus, o que vai ser extremamente complicado, difícil. Não vence não. Pois é, vai perder todas. Preciso de estar unido a Cristo por meio da leitura da palavra e da comunhão com Ele. Tá bom.